Muito bem, quem ajuda a gente a entender esse cenário, o balanço que foi divulgado é a Lucinda Pinto, que está com a gente já, nossa analista de economia. Tudo bem? Tudo bem você, Muriel? Que bom que você voltou Viu um pouquinho só? antes do NACA. Para o NACA descansar um pouquinho dessa segunda-feira, depois de Davos, mas amanhã ele está de volta já. A gente já está com saudade, né? A gente está com saudade. A gente precisa admitir que a gente sente falta dele. Vamos falar então sobre esse resultado. A gente está falando de um déficit que é o maior desde 2014. O que explica esse cenário e por que esse resultado? Acho que aquilo que você trouxe antes da explicação do déficit em conta corrente, que é essa antecipação de remessas de lucros e dividendos por conta da taxação de 10% que já veio, na verdade, agora em 2026, explica em grande medida. É isso, as empresas, os investidores se anteciparam a essa alíquota pesadinha, né? Que muda bastante aí a contabilidade, remeteram boa parte desses recursos. Isso explica em grande medida esse resultado. Mas o próprio Banco Central disse que também o resultado da balança comercial pesou. E aí a gente pode atribuir, pelo menos o resultado de 2025, de certa forma, a atividade que foi ainda resiliente no ano passado. As importações surpreenderam bastante, elas cresceram com força. Em dezembro, não. Em dezembro, as exportações cresceram com mais força. Mas quando a gente olha o agregado do ano, dá para dizer que essa atividade forte acabou pesando favoravelmente sobre as importações. Então, é isso. A gente comprou muito mais produto de fora. A gente sofreu um pouco também, em alguns momentos, com preço de commodities, que oscilaram, no fim, terminaram o ano de forma positiva, mas a gente sentiu um pouco esse efeito. Então, essa combinação de coisas, atividade forte que pesou sobre a balança, que é um elemento que tem uma importância grande aí nessas contas externas. E também essa antecipação de lucros e dividendos, isso pode ajudar a explicar esse resultado. Agora, é interessante, Muriel, que embora o mercado estava super curioso para saber, afinal de contas, como é que tinha sido esse saldo aí, né? Até teve um monte de empresa que antecipou o pagamento de dividendo, teve todo um movimento de correria antes dos 10%. Então, o mercado estava bem curioso para saber, afinal de contas, quanto tinha sido antecipado. Para alguns analistas, o número até ficou um pouco abaixo do que se imaginava. Mas, de um modo geral, o próprio Banco Central e algumas casas de análise estão revisando para baixo, projetando um déficit menor em 2026. Provavelmente porque uma parte desse resultado já aconteceu esse ano. Perfeito. E aí queria até entender, diante desse cenário, qual que é o impacto para a economia quando a gente olha para um resultado como esse? Tem uma explicação, é importante essa atualização de janeiro, mas ainda assim tem um impacto relevante, né? As contas externas, no fim das contas, elas falam com o câmbio, né? Elas acabam mexendo. É um número que ajuda a explicar o comportamento do dólar, né? Então, a gente ter um déficit maior, supostamente não, efetivamente demonstra que a gente está mandando mais dinheiro para fora do que trazendo para cá, e isso deveria ser um fator negativo para o comportamento do real. Só que, curiosamente, não é o que a gente viu. A gente viu o dólar cair ao longo do ano. A gente começou 2025 com o dólar acima de R$6, terminamos com o dólar perto de 5,35, se eu não estou bem enganada, mas ali na casa dos 5,30. Então, teve uma valorização cambial. Isso é uma demonstração de que a verdade é que hoje o nosso câmbio está respondendo a muitos outros fatores para além das razões técnicas, que tem muito a ver, portanto, com prêmio de risco, instabilidade política, medo fiscal. Todas essas questões elas estão trazendo um peso grande para o câmbio, além do que deveria efetivamente determinar o comportamento do dólar. Mas quando a gente olha esse número e vê o câmbio se valorizando, uma conclusão que a gente pode tirar é que se as coisas se acomodarem, se as contas externas se comportarem como os analistas estão esperando, haveria espaço para uma valorização adicional aí do real. Perfeito. E aí, ao mesmo tempo, eu queria entender também a sua percepção diante de como é que ficam os investimentos estrangeiros, como é que os investidores estrangeiros olham um resultado como esse também. Não afugenta? Eu acho que tem um número interessante que é importante da gente analisar antes de responder a tua pergunta, claro, que é o comportamento dos investidores ao longo de 2025, que ele até
soa, de alguma forma, chama a atenção diante daquilo que a gente está vendo de fluxo de estrangeiro vindo para a Bolsa. Teve, obviamente, com esse juro todo, com esse diferencial de juro que a gente oferece em relação aos Estados Unidos, teve um ingresso grande de dinheiro vindo para a renda fixa, que essa é uma coisa que é uma constatação quase que óbvia, né? E, no entanto, a gente viu dinheiro sair da Bolsa. E esse dado ele é um pouco, vamos dizer assim, incoerente com o que a gente vê dos dados da B3. Porque na B3 teve ingresso de mais de 12 bilhões de reais e a gente viu uma saída líquida da Bolsa de quase 2 bilhões de dólares. A verdade é que as estatísticas elas são um pouco diferentes. A B3 ela demonstra ali o quanto está vindo de compra e de venda de ações efetivamente e o Banco Central mostra a entrada e saída do investidor estrangeiro. Quer dizer, uma vez que ele entre, ele pode comprar e vender ações. Então, eu acho que uma coisa bem importante agora é a gente observar se esse fluxo que a B3 está nos mostrando, se ele também está significando um dinheiro novo chegando. Acho que é essa a conta que a gente vai ter que ver. Quer dizer, a gente sabe que já tem uma compra efetiva e que está movimentando a nossa bolsa e esse dinheiro ele já estava aqui, esse dinheiro é novo, realmente tem um outro investidor chegando, então a comparação desses dois dados vai ser bem interessante. Agora, o déficit em conta corrente, ele não é uma boa notícia. E em momentos de instabilidade, de insegurança, ele é um dado para o qual o investidor global olha. A gente já viu crises entre países emergentes. A Turquia viveu, há poucos anos, uma situação delicada por conta de déficit em conta corrente. O Brasil também sentiu coisas nessa linha. Neste momento, não parece que esteja havendo fuga, ao contrário. Aliás, tem um dado interessante que, embora a gente tenha visto o investimento direto com resultado menor, pior do que o esperado, tem um dado que mostra um reinvestimento desse lucro. Esse dado ele não mexe efetivamente com o fluxo, é um dinheiro que está aqui e ele é reinvestido, portanto, ele não mexe com o câmbio, mas ele é um número importante nessa contabilidade geral. Quer dizer, boa parte das empresas, talvez até por conta de taxação, não querendo evitar essa remessa, mas muitas empresas acabaram reinvestindo os seus lucros no Brasil, que também é uma demonstração de confiança de longo prazo, é uma demonstração de que a atividade está realmente ainda mostrando algum tipo de resiliência. Em geral, esse tipo de dado, né, esse tipo de investimento é um investimento, como eu coloquei aqui, em produção e, portanto, não é um dinheiro que é volátil, né? Então, é uma informação importante. Então, sim, Muriel, o déficit em conta corrente não é uma coisa positiva, é uma coisa a se monitorar, mas não parece, diante da combinação de números, ter um sinal ali de fraqueza, de vulnerabilidade adicional. Parece algo mais pontual por causa da medida. Eu até queria saber se é possível um déficit sustentável, quando que ele pode se tornar preocupante. A gente pode ver esse déficit que a gente está vendo, que a gente teve agora, talvez como algo sustentável ou algo pontual especificamente? A gente viu um déficit de mais de 3% do PIB. Não é um bom número. A gente gosta de déficits menores. Eu não sei se eu consigo dar esse ponto ótimo aí, mas certamente acima de 2, 2,5 já são números já que preocupam. Mas, de novo, acho que neste momento, não é para isso que os investidores estão olhando. E também não parece um dado, como você colocou, que veio para ficar. Parece uma coisa pontual, uma conjunção de fatores. Para 2026, parece haver bons motivos para acreditar numa reversão. A própria balança comercial espera-se que haja uma reação, porque tem uma perspectiva muito positiva para commodities, um momento muito forte de commodities, tem uma recuperação de atividade no exterior. Aqui, possivelmente, a gente começa a colher dados de uma atividade um pouco mais fraca, isso também ajuda a equilibrar a balança. Essa situação de remessas também provavelmente não acontecerá no mesmo ritmo. Essa é uma dúvida. Esse é um dado que os analistas vão olhar ali com atenção, mas não parece que vai ter uma remessa expressiva como a gente viu em dezembro. O quanto que isso pode impactar num longo prazo, por exemplo, sei lá, o crescimento do PIB, por exemplo?
Acho que são coisas, elas têm, distintas. Acho que não há uma relação tão direta. Talvez, acho que, de novo, como contas externas têm um impacto importante no câmbio, talvez o efeito seja por aí. E um déficit em conta corrente persistente no nível alto também pode afugentar um investidor, especialmente aquele que vem trazer os seus recursos para o mercado financeiro. Mas não temos, de novo, repetindo, né, não parece estar desenhado. Basta olhar esse movimento super forte que a gente está vendo de dinheiro vindo para a Bolsa. Ele é sustentável? Ele vai durar muito tempo? A gente não tem essa resposta. Mas não parece, nesse momento, que o investidor global esteja preocupado, atento a esse tipo de questão de vulnerabilidade no momento. Vamos acompanhar de perto. Lucinda Pinto, obrigada. Obrigada, viu? Muriel. Boa tarde para você. Boa tarde.